Boa tarde a todos. Desde já agradeço o convite por parte do IFP à Red Fênix. É um gosto estarmos cá. Ao contrário do Luís, é a minha primeira vez aqui no seminário, mas terei todo o gosto. Pronto, a minha apresentação vai se focar um pouco em termos da cibersegurança na indústria, propriamente em empresas, em médias e microempresas aqui da região, e isso é com base na nossa experiência no trabalho que fazemos dia a dia. Uma pequena apresentação da Red Fênix. Neste caso, o que interessa dos serviços da Red Fênix para hoje é a manutenção informática e a manutenção informática industrial. Nós, normalmente, internamente, dividimos a manutenção informática e a manutenção informática industrial em separado, isto porque, em relação à manutenção, elas são totalmente diferentes. Nós olhamos basicamente os serviços que fornecemos a cliente final é muito distinto aos serviços que fazemos às empresas. Para já, porque são métodos que têm que ser aplicados de forma diferente. Então, e depois existe um segundo pilar que é o desenvolvimento de produto. Nós criamos produtos, seja de software ou de hardware, de raiz, isto é, criamos totalmente eletrónica e depois, for necessário, software, seja para cloud ou aplicações mobile ou firmware para equipamentos, nós desenvolvemos esse tipo de serviço. Na questão da cibersegurança, em termos da assistência, nós somos distribuidores e instaladores oficiais da Checkpoint, que é líder mundial em equipamentos em cibersegurança, em que nós temos como o principal parceiro para aplicar soluções a níveis empresariais. Em relação à indústria 4.0, um pequeno enquadramento. Este pequeno diagrama é interessante não só para demonstrar que existe uma constante alteração enquanto à revolução industrial. É um nome mais pomposo utilizar indústria 1.0, indústria 2.0, 3.0 e 4, mas na verdade elas estão associadas à revolução industrial. A primeira revolução industrial foi com base em maquinização de máquinas a vapor e de selagem, neste caso em 1784, mais ou menos. Estas datas não estão muito certas, não há uma data muito correta do início de cada revolução industrial, mas isto é só para termos aqui uma noção em termos de calendário. Indústria 2.0 foi baseada na produção em massa, linha de montagem de energia elétrica, isto é, foi mais ou menos nesta altura em que começou a existir as linhas de produção automóvel em série, e tudo isto foi na base da mecanização. A 3.0, automatização, computação eletrónica. Houve no intermédio uma utilização dos computadores, quando começaram a aparecer os computadores, a eletrónica, e neste caso deu-se a Revolução Industrial 3.0, ou a Revolução Industrial 3. Em relação à Indústria 4.0, é que nós estamos neste momento, ou que vamos dar entrada neste momento, mas um ponto muito importante aqui é que nós podemos reparar que entre cada uma delas existe uma margem de 100 anos. E isto, entre a Revolução Industrial 3.0 e a 4.0, houve só um avanço de 50 anos. Reparem que nós, neste período, conseguimos reduzir 50 anos no avanço tecnológico. E isto, colocando essa visão no avanço tecnológico, o que nós temos, o humano tem que se adaptar mais rapidamente à revolução tecnológica. E isso é o que é grave, é que o humano, existe um atrito no humano à mudança rápida, e isto vai provocar em que nós vamos ter sérias dificuldades em acompanhar esta evolução. E por isso é que tento responder aqui, em termos empresarial, porque a importância da cibersegurança nesta fase. A cibersegurança sempre foi importante. Ela era mais importante neste momento porque começamos a juntar várias tecnologias, neste caso da indústria 4.0, e nós vamos ter que saber acompanhar isso de uma forma rápida. Tem a ver com isso. Então, tentar perceber aqui e ainda tentar responder à questão, a importância da cibersegurança. A indústria 4.0 engloba várias tecnologias. Robótica, inteligência artificial, 5G, cibersegurança também, produtos de ativação, sistemas
cyberfísicos, internet das coisas, os IoTs, e isto tudo englobado vai gerar ou vai fazer com que exista uma revolução industrial nova, neste caso a 4. E, através da definição de cibersegurança da Kaspersky, que é uma marca de antivírus, o que é que eles dizem? É a prática que protege computadores, servidores, dispositivos móveis, sistemas eletrónicos, redes e dados contra ataques maliciosos. Reparem só que a definição de cibersegurança tem tudo a ver com o que engloba na industrialização 4.0. E é aqui este ponto. Nós não vamos ficar com infraestruturas seguras se não começarmos a aplicar certas normas, certas regras à nossa rede. Qual é a nossa visão da Refenix no terreno? O que é que a maior parte das vezes, ou o que é que falta, o que é que tem que ser aplicado? Vamos tentar explicar aqui um pouco. Da nossa experiência é que no domínio, nas empresas dominantes, que são as micros e médias empresas, ainda existe muito a melhorar em relação à cibersegurança. Mas normalmente isso não há grandes dúvidas. Nós dizemos sempre, existe sempre a melhorar, sempre a melhorar. Neste ponto, o que nós queremos referir aqui, as melhorias que têm que existir são básicas. Há empresas que não existe segurança básica. E quando nós dizemos aqui que tem que melhorar, é nesse ponto. É nesse ponto. O tecido, as empresas também ainda não conseguiram adquirir essa consciência. Acham que estão seguras. Reparem, como a evolução foi tão rápida, parece que os responsáveis por as entidades e as empresas estagnaram. Não, isso ainda não vai acontecer, isto não é assim tão grave. E o que faz com que essa consciencialização de aplicação de regras básicas não existe. Portanto, tem que haver aqui uma consciência de melhorar. Outro ponto é que, maiores que as preocupações, na verdade, são as dúvidas. Quando apresentamos uma solução ou sugerimos uma alteração, a resposta que nós obtemos é: o que é isso? Para que é que isso serve? Então, vou investir mais dinheiro neste tipo de tecnologia, nesta segurança, para quê? Nunca me aconteceu nada. Portanto, esses pontos que vamos ter que tentar combater. Existe, ao mesmo tempo, notamos que existe uma preocupação, pelo menos mais conhecimento. Quando estamos a conversar com um determinado cliente ou uma determinada responsável da empresa, começamos a falar da cibersegurança e já existe um pequeno conhecimento, mas esse conhecimento nós sentimos que foi por base de grandes notícias que apareceram na comunicação social, não propriamente por essas pessoas terem consciência de que têm que fazer essa alteração. Portanto, todos os ataques que houveram a grandes empresas e que foram anunciadas nas televisões fez com que fossem mais conhecidos e as pessoas ficassem um pouco mais preocupadas. Mas, na verdade, não fizeram grandes alterações. Só ficam a saber desse assunto e não tentam aplicar soluções para isso. Principais falhas. As principais falhas o ponto mais básico é que não existem políticas de cibersegurança. Não existe gestão de passwords, não existem níveis de permissões, toda a gente acede ao que precisa, toda a gente cede ou toda a gente se consegue ligar à mesma rede wireless, os serviços de gestão, a rede dos serviços de gestão estão ligados à rede da linha de produção. Por exemplo, não existem políticas de cibersegurança. Não existe. É zero. Existem o que nós podemos dizer, e a password de e-mail? Isso está guardado. São essas políticas básicas que existem. Desconhecimento total dos equipamentos disponíveis na empresa. Por vezes, nós quando vamos fazer uma manutenção à rede das entidades, temos que procurar equipamentos, porque a rede não funciona sem equipamentos. O primeiro ponto é: eu não sei onde é que isso está. Isso é das maiorias. A seguir, quando nós encontramos um determinado equipamento, reparem só, quando nós encontramos, como se ele tivesse perdido. Ele está na instituição, ele está na empresa. Agora, nós temos que seguir a cabelagem toda até chegar a um buraco. Basicamente, a maior parte das vezes, estão escondidos. A outra das outras versões que existem é
nós encontramos equipamentos que estão a funcionar, mas, no entanto, ninguém os reconhece. Ninguém sabia que aquele equipamento estava na empresa, ou que estava ativo, por exemplo. Portanto, é outras falhas. Aqui, como não os conhecem os equipamentos, aquele equipamento pode ter 10 ou 20 anos, com desatualizações de firmware elevadíssimas. E quando nós fazemos certas questões de que até o firmware diz que está atualizado, isso é o quê? É mais outro desconhecimento. A maior parte das empresas, sendo micros e médias, não tem alguém a tempo inteiro na gestão IT ou redes informáticas, e o que acontece é que existe, a maior parte das vezes, um desconhecimento total do sistema. Redes informáticas mal estruturadas, já dei o exemplo anteriormente, basicamente é uma única rede para toda a instituição, ou uma única rede para a empresa, e toda a gente tem acesso. Qualquer pessoa ou qualquer elemento que chegue e que liga um computador através do cabo da rede à rede tem acesso àquela rede, não está bloqueado. Depois, outra questão importante, e esta são entidades públicas e empresas com dados sensíveis sem firewall. Basicamente estão ligados diretamente à internet. Não existe um controle ou conhecimento dos dados, ou dos dados que entram ou que saem daquela instituição ou empresa. E isso, hoje em dia, é grave. Porque nós não sabemos se um colaborador está a enviar dados para outro local que não deveriam ser enviados, ou se está a receber e-mails de alguém que não deveria receber. Neste caso, as firewall, nós conseguimos saber, ter esses relatórios mensais, diários, conseguir controlar isso. Esses pontos. Em termos de ranking de ataques, em que nós temos esta estatística, em primeiro lugar está o phishing, e isso percebe-se bem porquê. Porque normalmente é tudo por e-mails e existe pouca segurança. Desculpem. Existe pouca segurança em termos de gestor de e-mails ou passwords. A seguir vem o ransomware, que na verdade este é o mais grave, e já tivemos alguns clientes que na verdade sofreram ataques graves em relação a isto. As consequências desta falta de conhecimento, falta de aplicação de regras, a perda total de dados essenciais para o funcionamento das empresas. Quando colocar ali folhas de Excel automatizadas, isto parece um exemplo banal, mas na verdade a maior parte das empresas, os sistemas automatizados são feitos em folhas de Excel. Isto é, provavelmente já temos ali uma folha de Excel feita há 5, 6, 7 ou 8 anos, em que gera um orçamento automaticamente, que cria uma ficha de funcionário automaticamente, que é capaz de enviar e-mails automaticamente, e na verdade os colaboradores já estão habituados àquele sistema. Quando existe um ataque para que elimine este tipo de ficheiros, na verdade não é o ficheiro de Excel. Tem a ver quem é que vai fazer uma folha de Excel nova que fizesse aquela ação toda. A pessoa que fez aquela folha de Excel ainda está na instituição, ainda está na empresa? Não está. Portanto, aquilo vai alterar todo o processo da empresa. Todo o processo de produção, todo o processo de trabalho vai ser alterado apenas por terem eliminado ou aquela folha de Excel ter sido apagada ou encriptada. Dados contabilísticos ou backups de softwares de faturação. Este é grave porque normalmente quando se tem um software de faturação a fazer backups, fazem backups para onde? Para o mesmo computador onde está o software de faturação. Tem lógica, não é? Nós queremos fazer um backup, então fazemos para o mesmo computador. É óbvio que não. Nós vamos fazer backups para outra máquina se for possível e fora da instituição ou empresa. No entanto, quando existem estes ataques, todos, tanto o software de faturação como os backups que estavam nessa máquina, ficam inutilizados. Isto é, anos e registros ficam todos perdidos. É impossível, não é impossível recuperar, mas é muito, muito difícil recuperar esses dados. Manuais de procedimentos, isto é, existem entidades e empresas que já têm manuais de procedimentos para quando entra, por exemplo, um colaborador, em que quando entra um colaborador existem aqueles passos todos a cumprir, quando sai um colaborador existem os outros passos todos a cumprir, e
Se isso se perder mais uma vez o que acontece é que todo o processo de trabalho da empresa fica prejudicado. Outro ponto muito importante é a fuga de dados pessoais dos clientes e de respeitão das leis de RGPD. Basicamente, quando existem ataques, o que é que ninguém se preocupa? Ninguém se preocupa, ou toda a gente diz, olha que vocês ficaram, houve aqui um ataque e vocês cederam os dados todos dos vossos clientes. Isso não é problema nenhum, desde que eu não perdi os dados que tinha aqui no computador. Terem atenção que esses dados pessoais de clientes têm moradas, contactos, fichas médicas, e isso pode ser importante. Reparem, uma morada. Eu não sei o que é que do outro lado pretende fazer com aqueles dados dos clientes pessoais. Não tenho noção. Portanto, quando nós temos uma morada, quando temos um contacto, a partir desse momento, se tem os contactos dos colaboradores, por exemplo, podem começar a enviar SMS com phishing, por exemplo. Portanto, esta interligação esta interligação entre estes dados pessoais e os ataques que existem às empresas ou instituições pode ser grave. Dados de contas bancárias. Isto hoje em dia não é tão grave porque existem, não é tão grave, mas continua a ser grave, porque existem outras formas de autenticação secundárias em que, mas pelo menos ficam a saber a que banco pertence uma determinada conta, etc, etc. E depois, esta também é importante, são os documentos, como o Luís tinha referido, são documentos de texto com listas de passwords. Isto é, alguém responsável ou num alto cargo numa determinada empresa, onde é que registra as passwords? Num fecheiro, para não esquecer. Portanto, quando existe um ataque ou quando existe uma brecha de segurança, quem faz esse ataque o que gosta de receber estes ficheiros e provavelmente vai ser muito útil. O que é que todos estes pontos, outro ponto muito importante aqui é, há empresas, e normalmente as empresas industriais, têm uma determinada linha de produção em que as máquinas estão todas interligadas, isto é, tem uma linha de produção, se a primeira fase da máquina parar, toda aquela linha de produção vai ficar parada. Isto é, basta apenas um computador daquela linha de produção ficar inutilizado, o que vai fazer é que aquela entidade, aquela linha de produção vai parar durante dias. E isso leva a prejuízos enormes. Portanto, isto são as principais consequências em falta de regras na aplicação de cibersegurança. Soluções a aplicar. Primeiro ponto, a nossa recomendação é sistema de backups. Sistema de backups. Independentemente de equipamentos extra que possa ter na rede para proteção, o primeiro ponto é sistema de backups. Isto porque, aconteça o que acontecer, os dados podem ter sido roubados, mas em termos empresarial nós vamos conseguir estabelecer ou restabelecer todos os sistemas da empresa. E é esse que é o primeiro grande objetivo. Depois, se foram retirados dados graves, aí vai-se ter que ter outros procedimentos, mas o primeiro ponto seria aqui a criação de sistemas de backups. Eu recomendaria dois tipos. É o backup diferencial, isto é um backup que, apesar de fazer um backup diário, só faz as diferenças da atualização de dados. E depois o outro seria o backup remoto. O backup remoto tem uma vantagem, é que este backup será sempre feito fora da entidade, da empresa neste caso, ou da entidade, e que tem uma maior segurança. É mais complexo de fazer, mas põe uma camada maior de segurança. Ponto 2. Melhorar infraestruturas de redes informáticas, isto é, subdividir as redes, porque hoje em dia o que se vê é uma única rede para toda a empresa e instituições. É uma recomendação tentar dividir essas infraestruturas de rede ou criar redes wireless separadas tanto para colaboradores como clientes, por exemplo. Implementar níveis de permissões de acesso a dados e equipamentos. Estas permissões de acesso a dados ou equipamentos é importante e hoje em dia não se vê muito nas empresas. Isto é, quem está na secção de gestão tem acesso ao computador e provavelmente alguém que chega lá sabe que a password é 1, 2, 3, 4, tem acesso ao computador e é algo que devemos evitar.
Ponto 4. Limitar tráfego de dados tanto de entrada como de saída das empresas. Isto é, hoje em dia, nós vamos para a nossa zona de trabalho, podemos consultar tudo. Podemos consultar e-mail pessoal, podemos consultar as nossas redes sociais, podemos receber e-mails de qualquer entidade, podemos. Uma das estratégias, basicamente, seria limitar isto. Isto são impor regras e, desta forma, incutir uma mentalidade de que uma determinada entidade ou empresa não pode ter a liberdade como a nossa casa, neste caso. Isto é, a empresa depende de muito mais de dados e existem mais perigos em que deve existir este tipo de controle. Limitar a entrada e saída de dados. Existem empresas, que é um bom exemplo, em que não recebem e-mails, por exemplo, de domínios públicos, da Gmail. Se enviarmos um e-mail para uma determinada empresa do Gmail, vem um aviso, volta a dizer que não aceitam e-mails desse domínio. Por exemplo, existem várias opções. Criar um registro de logs de determinadas ações das empresas. Isto é muito importante porque, quando acontece algo de errado, ninguém sabe quem fez, de onde é que apareceu. Faz-se uma questão. Isto foi quando? Não sei, só vi hoje. Então, quem é que mexeu nisto? Ninguém mexeu. Isso está aí desde há 3 anos, ninguém mexeu. Este registro de logs, na verdade, esta criação de registro, é uma salvaguarda para se tentar perceber mais rápido de onde é que surgiu um determinado problema, um determinado ataque. Portanto, este tipo de situações, ou este ponto aqui, também não é muito usual existir. Existem várias opções, ou por software, ou um determinado hardware, a controlar e a registar todos esses dados. Ponto 6. Utilizar apenas e-mails empresariais. Quando se diz empresas ou instituições, devem utilizar apenas e-mails de domínios da empresa ou domínios da instituição. Eu posso dar aqui um exemplo que foi muito interessante. Um ataque, não foi bem um ataque, foi uma obtenção de dados muito interessantes. Isto é, uma empresa A pediu um orçamento de um determinado serviço de um valor bem grande a 2 empresas. A empresa A que pediu o orçamento dessas 2 empresas tinha um e-mail do Gmail. joão.redfenix@gmail.com. E esse joão.redfenix@gmail.com enviou um pedido de orçamento a 2 empresas. Ok, tudo resolvido e o pedido de orçamento foi. A primeira empresa enviou o orçamento, tudo bem, com um determinado valor, mas o que é que fez a segunda empresa, sabendo, ou, em teoria, percebendo que a Redfenix tinha pedido o orçamento à primeira empresa? Criou um e-mail de joana.redfenix@gmail.com e enviou o e-mail a pedir novamente o orçamento porque tinha sido perdido dentro da Redfenix. Reparem, qual foi a facilidade? A facilidade foi que qualquer pessoa pode criar um e-mail do Gmail e colocar marta.redfenix@gmail.com ou colocar joãomario.redfenix@gmail.com. Para o outro lado, está mais ou menos a associar que é tudo da Redfenix. Por isso é que recomendamos em que as empresas e instituições utilizem só apenas e-mails de domínios empresariais. Por mais que este exemplo, provavelmente existem outras formas de dar a volta a isto. Sistema de gestão de passwords, que não seja num documento do Word ou num documento TXT. Basicamente é isso. E depois, consciencializar e educar. Na verdade é formação. Passar essa formação, dar explicações, dar pequenas formações, neste caso aos colaboradores e tudo que engloba as entidades ou empresas. As diferentes políticas de cibersegurança a aplicar. Estes são alguns pontos. Políticas de acesso remoto, isto é, nas empresas e hoje em dia com o trabalho remoto, é quem é que acede, quem consegue aceder ou quem deve poder aceder a uma determinada empresa remotamente. Denúncias e transgressões.
Isto não é... Nós não vamos ser chicos. A ideia não é essa. É tentar perceber o que é que se alguém transgrediu algo ou ter um sistema que consiga identificar isso. Portanto, isso é uma das políticas. Políticas de acesso ao wireless. Toda a gente tem acesso à nossa rede wireless? E tem porquê? Se nós podemos criar várias redes wireless. Umas mais seguras, outras totalmente livres. Isto porque, se alguém se ligar, imaginem, se vamos a um café e ligarmos à rede wireless daquele café, por exemplo, se eu viver na parte de cima, no andar acima do café, eu provavelmente, se me ligar à mesma rede, posso obter dados do que vocês estão a fazer. Isto, passando esta ideia de uma forma muito geral para empresas, é assustador. Portanto, criar uma rede wireless segura e diferente não é assim tão difícil. Portanto, é um ponto. Política de antivírus. Na verdade, hoje em dia quase todos os sistemas operativos trazem um incorporado, mas devemos aplicar essas políticas. Políticas de palavra-passe. Basicamente é perceber quem é que tem acesso a determinadas palavras-passe, onde é que as palavras-passe estão, se existe um sistema de gestão de palavras-passe, por exemplo. Políticas de acesso. Basicamente é quem é que pode aceder a um determinado equipamento, quem é que pode aceder a um determinado software, níveis de permissões no software, que dados é que obtém desse software com níveis de permissão. Depois, a política de utilização dos nossos equipamentos na empresa. Eu, quando vou trabalhar, levo o meu equipamento. O que é que eu posso fazer com aquele equipamento dentro da minha empresa? Posso fazer tudo. Posso me ligar à rede wireless, posso enviar um e-mail, posso receber um e-mail, posso me conectar remotamente a um determinado computador com o meu equipamento pessoal. Essas regras estão definidas? Não estão definidas? Até que ponto é que isso é bom ou mau em termos de segurança para a empresa? Tem que ser pensado. E cá está, políticas de registro e de logo já tinha comentado, basicamente é tentar aplicar e perceber quem é que mexe na rede, quem é que acede, que dados envia para fora da identidade da empresa, o que é que recebe. Portanto, isso já existe em hardware que consegue fazer isso automaticamente. Todos estes pontos estão no site do Centro Nacional de Cibersegurança. Isto são pontos-chave em que as entidades ou empresas devem cumprir para ter uma certificação de empresa segura, em termos de cibersegurança, e podem obter ali e fica aqui disponível na apresentação. Eu vi em que vi no Facebook que existia uma parte de que a interligação entre a inteligência artificial no Facebook deste seminário, a inteligência artificial e a cibersegurança. Eu queria deixar aqui a minha opinião pessoal em relação a 2 pontos. Uma questão era: poderão o ChatGPT ou o Bard criar novas vulnerabilidades oferecendo aos cybercriminosos as ferramentas que faltavam? Na minha opinião, não faltam ferramentas. Eles, na verdade, não vão fornecer, ou penso eu que não vão fornecer ferramentas novas. O que eles podem fornecer é formas mais rápidas de formar pessoas a fazer ou a utilizar essas ferramentas. Por exemplo, o muito conhecido é o Kali Linux, é uma versão do sistema operativo em que traz imensas ferramentas de ataque. Isto é, com algumas ferramentas, com 2 ou 3 cliques, nós conseguimos entrar numa rede wireless, por exemplo. Portanto, na minha visão, não faltam ferramentas para isto. O que estes programas ou estas ferramentas de inteligência artificial o que podem fazer é acelerar o processo de aprendizagem. E isso, por um lado, também pode ser perigoso. E a outra questão, para terminar, é como confiar na inteligência artificial se, para além de temer pelo nosso emprego, devemos agora, talvez, temer pela nossa segurança. Na verdade, nesta fase, o único ponto em que não nos devemos preocupar, na verdade, é na questão do emprego. No meu ponto de vista, nós devemos, e as pessoas com conhecimento nesta área, devem ter mais receio da própria tecnologia que propriamente do emprego. O emprego vai-se moldar, vão aparecer novas oportunidades, e isto aqui leva com que, se aparecem novas oportunidades, nós só temos que ser rápidos na mudança. Óbvio, não é fácil, mas será esse o objetivo.
E, claro, para se conseguir esses novas competências, é sempre com formação. A escola, a vida social vai se ter que adaptar a estas novas tecnologias, sem dúvida. Mas, mais uma vez, no meu ponto de vista, o problema do emprego é o menor das preocupações. Ainda esta semana, o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, referiu o seguinte: um dos maiores medos é que eles, esta indústria e esta tecnologia, causemos dano significativo à sociedade. Isto é, no meu ponto de vista, e na minha especulação, a tecnologia está tão avançada que até eles já não têm o controle absoluto sobre ela. Melhor, têm, mas podem não perder. E isso é a minha opinião pessoal. E uma das formas é regular esta inteligência artificial, não regular ao limitar, mas regular, tentar certificar as empresas que lancem produtos para fora, ou produtos para a sociedade. Portanto, é um dos pontos, e isto é apenas uma opinião pessoal. E termino aqui a minha apresentação. Se tiverem alguma questão, alguma curiosidade ou dúvidas. Posso? Pois, ia para dizer que realmente... Deve ser mais fácil. Já agora ficava aqui a ouvir. Ok, obrigado. Pois, ia para dizer, realmente também a comunicação do professor André também foi interessante. Até deu aquelas 8 pistas / soluções a aplicar, e eu reparei bem que deu ênfase àquela 8ª solução que passa pela consciencialização e pela educação. Mas, de facto, professor André, eu vou um bocado mais longe. É que ainda há poucos anos, o próprio IFP, fazendo uma radiografia do tecido empresarial português, sublinhava que grande parte dos nossos empresários, e estamos aqui a falar de empresas de micro e pequena dimensão, tinham um baixo nível de escolaridade. E até o próprio IFP ia mais longe, dizendo que 60% dos casos não ultrapassava o 9º ano de escolaridade. Ora, neste contexto, para desvalorizar, como aliás a sua comunicação bem ilustrou. Sim, talvez consiga responder daqui. Eu tenho uma opinião sobre isso. Na parte em que, quando temos empresários em que a escolaridade é baixa, eles têm uma forma muito rápida de aprender, que é perder dinheiro. Isto é, a partir do primeiro ataque e que se vê um prejuízo para a empresa, acredito que ele aprende logo. Portanto, o que é que existe aí? Tem que existir uma perda. Isso para essas empresas que referiu. Para as outras empresas em que a escolaridade é mais elevada, só um ponto atrás. Continuando para as empresas que o objetivo. Neste tecido aqui, de micro e pequenas empresas. Tudo bem, podem ter pessoas com um elevado grau de ensino. No entanto, não consigo perceber ou não consigo aceitar que todas estas empresas tenham doutorados. Na minha visão, um doutorado não é para estar numa empresa. É, possivelmente, para fazer parcerias com empresas e instituições de ensino. Pronto. E aí é que é a transmissão do conhecimento entre o ensino e as micro e pequenas empresas. Eu, como exemplo, não ia para um determinado, ou para a maior parte dos serviços que se faz na Rede Fênix, não íamos contratar doutorados. Isso é claro. Se uma instituição dissesse que temos projetos em conjuntos para melhorar o conhecimento e fazemos parcerias, temos aqui docentes ou doutorados que possam fazer parcerias com estas empresas, aí concordaria. Mas micros e pequenas empresas podem absorver alguns doutorados, mas na totalidade não é essa a regra. O país não está para isso, honestamente. Que eu acho que deveria caminhar para isso, mas não está para isso. É uma opinião. Sim. Mais uma vez, obrigado pelo convite.